Olá, segunda-feira, 28 de março. Hoje vamos falar do surto de H1N1 no estado de São Paulo. Só neste ano foram registradas 38 mortes por causa da doença, conhecida como gripe suína. Quem vai explicar como se prevenir é o infectologista da FAMESP, Gustavo Idec. E a gente alerta também para os cuidados para evitar a infestação das doenças provocadas pelo Aedes aegypti. Com uma morte por dengue, mais de 500 registros e um caso de febre chikungunya, bauruenses ainda deixam acumular água em casa. Bosque da Comunidade agora está de portas abertas para os pets. No primeiro fim de semana da novidade, pouca gente sabia da liberação. A Prefeitura de Bauru apresentou hoje pela manhã 2 novas propostas de reajuste aos servidores municipais. Eles estão em greve há 13 dias. Em reunião com a diretoria do sindicato e uma comissão de funcionários, a Prefeitura ofereceu 7% de reposição salarial, sendo 13,5% a partir de 1º de março e os outros 13,5% a partir de novembro. A segunda proposta é de reajuste de 6%, sendo 13,5% a partir de 1º de março, 1,25% em julho e 1,25% em novembro. Quanto ao Vale Alimentação, ele passaria gradualmente até R$ 360 em novembro. Já o abono passaria para R$ 321, também de forma parcelada. As propostas serão avaliadas pelos servidores em assembleia marcada para amanhã cedo. Bauru já tem 537 casos de dengue neste ano. Na semana passada foi confirmada a primeira morte pela doença. Uma mulher de 42 anos não resistiu à infecção pelo vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Na semana passada também foi confirmado o primeiro caso de febre chikungunya na cidade. O vírus foi contraído em outro município, mas agora começa a circular por aqui e é transmitido pelo mesmo mosquito. Nós acompanhamos neste sábado um mutirão contra os criadouros do Aedes na Vila São Paulo. Você vai ver os pontos em que os bauruenses precisam ficar mais atentos. Os agentes de endemias contam com a sorte de achar alguém em casa, mas principalmente com a consciência da população. Dentro das residências é feita uma varredura. E um dos lugares que pode se tornar foco é esse compartimento escondido atrás da geladeira. A gente recomenda colocar 2 colheres de detergente a cada 15 dias, aí espalha para cair em todos os lugares, um pouquinho em cada lugar, para que o mosquito não tenha acesso ali atrás. Na casa da Dona Maria, o cuidado é permanente. Tem só um descuido aqui. A proteção para o vaso não enferrujar o piso pode juntar água, mas ela vai dar um jeito. Criativa até inventou um esquema de escoamento para não deixar acumular água naquele possível criadouro atrás da geladeira, lembra? Toda vez quando eu limpava a geladeira, aí eu ponhava lá atrás, né? Aí no dia você via que tinha caía água dentro. Então eu peguei e adaptei. Tirei aquela mangueira que vai na caixinha, tirei ela e pôs no chão. O ralo do banheiro fica fechado. O vaso com planta tem pratinho de areia. E a agente explica que o certo é regar sem excesso, assim nem chega a vazar água. Para reforçar a segurança, a profissional joga larvicida no ralo de fora. No caso, nós de casa usamos alternativo. No ralo externo você pode usar o sal de cozinha. Pode ser o sal fino ou sal grosso, né? Ou sabão em pó, fica a seu critério. Mas esses 2 produtos, ele inibe a ação do Aedes. Já neste quintal a situação está feia. O Wagner trabalha com construção civil e deixa resto de material a céu aberto. Com a chuva, as embalagens se transformam em criadouros perfeitos para o mosquito. Só esses galões gigantes acumularam litros de água. Por sorte, não tinha nenhuma larva, ainda. Ele se comprometeu em tirar o fim de semana para limpar tudo. Já estava programado para limpar. Limpamos a semana passada e hoje vamos tirar o resto, jogar fora. Vou levar para o ecoponto, né? Que eu sempre limpo, levo para o ecoponto para descartar lá, todo o material que tem aqui. Estamos de olho em Wagner. Para o chefe da Divisão de Vigilância Ambiental, os focos dentro de casa são os que mais ameaçam. O Aedes está dentro da nossa casa.
né? Ele está dentro da nossa casa porque ele quer, a fêmea quer o sangue. Ela não viaja muito longe para pegar esse sangue, para colocar os ovos dela. Se você não eliminar o que você tem dentro de casa, não vai resolver nada. Mas o perigo também está para além dos muros das casas, em áreas onde ninguém para ver. Por essas e outras, Bauru já tem em 2016 mais de 500 casos de dengue. Tarcinali lembra que é menos que no mesmo período do ano passado, mas é um sinal de que a epidemia não acabou. Se você pensar bem, na verdade a gente passou por uma epidemia ano passado e a gente continua na mesma epidemia, né? Houve um intervalo de 2 semanas no ano passado, alguma coisa assim, mas a gente continua tendo casos. Apesar da quantidade de casos ser menor, a gente tem muitos casos já para 3 meses. No sábado, mais da metade das casas visitadas estava fechada. Feriado é complicado. Foram vistoriados 1.058 imóveis. 41 deles tinham criadouros com larvas. E foi confirmado hoje o primeiro caso de leishmaniose do ano em Bauru. A doença também é causada transmitida, na verdade, por um mosquito, mas nesse caso é o palha, que se desenvolve em locais sujos. O paciente é um homem de 54 anos, morador do Santa Edviges, que já foi tratado no hospital estadual. A gente está numa estação mais seca do ano, mas a atenção com a Aedes, com o palha, continua, porque apesar do sol predominar, a semana deve ter pancadas de chuvas à tarde. Veja os detalhes no boletim do IPMET. Começa com tempo estável, predomínio de sol, a temperatura permanece estável e elevada, aí, em torno de 32 graus, podendo chegar a 34 no período da tarde, né? No início da manhã em torno de 20 graus também. A possibilidade de pancada de chuva aumenta no meio da semana, mais instável, né? E parcialmente nublado aí, com pancadas de chuva. Agora chove em várias cidades na região leste do estado, próximas a Ribeirão Preto. O sol deve predominar nos próximos dias, mas a tendência de pancadas de chuva à tarde permanece. Em Bauru não devemos ter chuva hoje e as chances são baixas para amanhã. A umidade do ar agora é de 58%, praticamente 90% neste momento. Hoje a mínima ficou em 19 e a máxima foi de 31 graus. Nesta terça, os termômetros devem variar entre 22 e 32 graus. No próximo bloco, você vai ver se os bauruenses já aproveitaram o bosque da comunidade com os animais de estimação. A entrada dos bichinhos foi liberada na semana passada, mas no primeiro fim de semana, muita gente desconhecia a novidade. Começou hoje o 3º Congresso Internacional Rede INAVE, no campus da Unesp em Bauru. Essa rede tem como alvos a pesquisa e o desenvolvimento integrado da produção audiovisual ibero-americana. A abertura oficial é logo mais às 8 da noite, na Sala 1 do campus, com uma conferência com o professor Lorenzo Vilches, da Universidade Autônoma de Barcelona. O tema da palestra dele é Narratologia Comparada, Narrativas de Cinema, Televisão, Transmídia. Ainda é possível se inscrever na modalidade ouvinte. Custa R$ 50. A programação completa você confere no link unesp.tv/inave. Os vereadores de Bauru aprovaram há uma semana uma alteração na lei que permite aos donos levarem bichinhos de estimação ao bosque da comunidade. A proibição vinha desde a inauguração do local há 20 anos. A gente foi conferir se os bauruenses já tiraram proveito da nova regra. A placa indicando que é proibido entrar no bosque com um animal de estimação ainda está no portão. Nem mesmo o zelador do local sabia que a regra tinha sido alterada. Ele diz que ainda não foi avisado oficialmente pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Não, porque eu não encontro durante a semana, eu não encontro ninguém, né? Para mim conversar com ele só por telefone. Segunda-feira eu ligo lá e aí eu fico sabendo. Aí, se tiver liberado mesmo, aí larga. Encarregado de tomar conta do bosque há 25 anos, Flávio acredita que nem todos os pais vão ver com bons olhos a entrada de cachorros no espaço. Por quê? Tem uns que catam o cocô deles, outros não catam, entendeu? E se eles for lá pro parquinho, que nem lá fica criança lá, como é que vai fazer?
Mas não é o que a Cássia pensa. Ela, que sempre leva a filha Sabrina para brincar no parquinho, aprovou a regra logo que soube. Eu acho bacana sim, porque ninguém vai trazer cachorro bravo aqui, né? Porque é um ambiente familiar, um ambiente que o pessoal tá fazendo caminhada, né? Tem bastante criança, para mim não tem nenhum problema não vejo nenhum mal nisso não. Eu acho que tem que ter essa associação, né? Assim, o convívio, né? E promete voltar ao bosque em breve com uma nova companhia para ela e para a filha. Eu vou trazer a minha cachorra aqui, da próxima vez que eu vim eu vou trazer, porque é porte pequeno, ela é tranquila, né? Eu vou trazer sim. Que é bom para ela também, né? É bom pro bichinho também, né? Não ficar só dentro de casa. A Cátia e o Marcelo também não veem problemas na pequena Aline compartilhar o verde e a tranquilidade do espaço com os bichinhos de estimação. Eu acho boa a ideia, porque a gente sempre passeia com a cachorrinha, temos uma filha, né? Todos juntos, só que tem que tomar cuidado com a questão de higiene também. Se o cachorrinho fez sujeira, o próprio dono coletar essa sujeira, eu acho isso muito importante, porque as crianças também andam pelo parque, né? Aliás, olha só a alegria da Aline quando encontrou os primeiros cachorrinhos circulando pelo bosque. Esses 3 são da família da Raíssa. A estudante aproveitou o domingo para estrear a nova regra. Eu fiquei sabendo pelo Face, vi algumas amigas que compartilharam, amigas que também têm animais, que também gostam de passear com seus animais. E daí eu achei ótimo, porque é um lugar com sombra, com grama, com mato, que eles se sentem bem à vontade. Assim, eu sempre passei muito na Getúlio. A Getúlio, só que ela tem muito sol, às vezes está muito quente para eles. Então eu achei que aqui é um ótimo lugar, assim, foi muito bem pensado. E ela sabe bem das responsabilidades dos proprietários que vão começar a usufruir do bosque. Eles também têm que ajudar a manter o lugar para poder isso sempre ser valorizado, né? Porque a gente conseguiu, mas também tem que ajudar a manter, a limpar. Se seu cachorro bagunçou, você limpa, você dá uma água, também não judiar deles e cuidar da nossa fauna, do que a gente tem, né? Do nosso parque. Esse casal também não perdeu tempo. Com o calor, foram até o parque passear com o Luan, um cãozinho sem raça definida que foi adotado há 4 anos. A gente fomos na praça, na Vitória Regia, que a gente leva ele sempre lá, e ela disse que poderia estar trazendo aqui, porque eu sempre soube que aqui não pode, né? Então ela falou para mim, fiquei contente, falei, nossa, é uma coisa legal, porque tem sombra. Eu acho muito importante a ideia de estar trazendo eles para passear, porque eles se socializam, né, com os outros animais, e isso é muito importante para todo mundo. A alteração na lei proposta pelo vereador Fábio Manfrinato mudou apenas as regras em relação aos animais de estimação. Eles podem circular pelo bosque, menos na área do playground. Bicicletas, patins e skates continuam proibidos no local. Depois do intervalo, o assunto é o surto de H1N1 no estado de São Paulo. Foram 260 casos e 38 mortes só neste ano. Para tirar dúvidas sobre a doença, vamos conversar com o infectologista Gustavo Idec. Voltamos num instante só. Só neste ano já foram diagnosticados aqui no estado de São Paulo 260 casos de H1N1, a gripe suína. Inclusive, Bauru teve seu primeiro caso confirmado na semana passada. Desse total de todo o estado, 38 pacientes morreram. O número de registros já supera o do ano passado inteiro. E para falar sobre os cuidados com essa doença, a gente recebe o infectologista da FAMESP, Gustavo Idec. Gustavo, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Muito obrigado pelo convite, Larissa. Gustavo, a principal dúvida das pessoas agora, uma das principais, é como que se protege desse vírus H1N1? É a vacina, é a mesma vacina que protege contra a gripe? Eu acho que nós podemos dividir os cuidados em 2 realidades bastante distintas. Uma, parece que as pessoas começaram a se esquecer já, e começou desde 2009, que é o ato de lavar as mãos antes de se alimentar, lavar as mãos após o contato com algum ambiente público, evitar coçar os olhos, levar a mão à boca, coçar o nariz, que nesse movimento você acaba trazendo o vírus em contato com a mucosa e é a partir dali que ele consegue causar a doença e invadir o corpo humano. Existe a segunda maneira de se proteger, que é a vacina, que deve estar disponível daqui a no máximo 30 dias aí para o estado inteiro. Então, ele não se contamina pelo ar, você precisa tocar no vírus e levar uma mucosa. Exatamente, não se pega a influenza respirando apenas, você precisa entrar em contato com uma superfície contaminada e trazê-lo até alguma das suas mucosas. Existe um exame que diferencia o H1N1 de uma gripe comum?
Existe. Nós temos que olhar para a gripe como uma entidade causada por diversos vírus. E entre eles, o influenza, e entre os influenzas, o H1N1. O H1N1 ganhou sua fama justamente por ser um vírus mais violento e mais letal. E por esse motivo existem exames sim que diferenciam o H1N1 dos demais influenza. E quando a pessoa tem um diagnóstico na família, uma pessoa próxima, quais são os cuidados? O ideal é que essa pessoa fique isolada, não tenha muito convívio social, que a família use máscara. Que cuidados as pessoas podem tomar? Normalmente, quando você detecta um caso dentro de uma família, é bastante razoável se pensar que a maior parte das pessoas que habitam junto com essa pessoa também já se expuseram. Nessa situação, é só monitorizar por sintomas. Não vamos esquecer que continua sendo uma gripe. Então é mais comum você se contaminar por contato e por proximidade do que ambientes externos. A partir do momento que você tem um contato, sim, pessoas que desenvolveram sintomas semelhantes, febre, dor de cabeça, tosse, devem procurar atendimento médico, sim. E os sintomas são, então, além da febre, dor de cabeça, tosse, são os principais marcadores? Exatamente. Classicamente, nós definimos a influenza como a presença de febre de início súbito, normalmente acima de 38,5 graus, acompanhado de ou coriza ou tosse, mais alguma coisinha, que pode ser dor de cabeça, dor muscular, dor articular ou dificuldade respiratória. E esses sintomas, eles perduram por quantos dias? Isso é bastante variável. Nós temos febre que normalmente dura entre 2 e 3 dias e uma tosse que pode durar um pouco mais. A questão é o período de recuperação após a infecção. Normalmente as pessoas podem ficar tossindo por até um mês depois da influenza, ainda transmitindo o vírus, porém já sem o risco da evolução mais trágica. E como que é feito o tratamento, doutor Gustavo? O tratamento é feito essencialmente através de uma medicação que deve ser começada até o 10º dia. É bastante comum essa angústia da população de falar, não, mas eu estou com febre, eu estou com tosse e não recebi a medicação. Sim, se você chegou ao atendimento médico depois de 10 dias em que você já teve a febre e a tosse, a medicação já não tem mais nenhuma função efetiva no controle da infecção. Ou seja, teve a febre, a dor de garganta ou a tosse, procure atendimento médico logo no começo, para que a gente possa começar a medicação e assim evitar as consequências mais trágicas. E como que essa doença leva à morte? A gente já viu 38 registros de morte no estado só neste ano, é muita gente, né? Exato. O influenza é capaz de causar o que a gente chama de síndrome da angústia respiratória. É uma situação em que o pulmão deixa de ter a capacidade de trocar o ar, que é a sua função primordial, né? Isso acontece pela própria ação do vírus sobre a superfície do pulmão. Então esse paciente deixa de conseguir trocar ar e acaba falecendo por esse motivo. Existe uma segunda situação que é manter a pessoa internada durante muito tempo. Então ela fica com o uso de aparelhos, dispositivos dos mais diversos para auxiliá-lo a respirar, auxiliar o coração a bater, o rim a funcionar. E nessa situação ele ganha uma facilidade de adquirir outras infecções. E aí pode ser que ele acabe falecendo em decorrência dessas outras infecções. E nesse caso, então, vai depender muito da capacidade de reação, de defesa desse organismo? Exatamente. É por esse motivo, Larissa, que se fala tanto que o influenza é mais arriscado em algumas populações. Então, as populações de risco para óbito por influenza normalmente são aquelas pessoas portadoras de doenças crônicas. Quaisquer: asma, diabetes descompensado, doença cardíaca, o HIV, ou outro uso de medicações que têm ação, né, imunossupressora. Todos esses pacientes estão mais suscetíveis à evolução mais trágica. E não vamos esquecer daquela população que é ainda maior e mais comum no nosso dia a dia, que é a gestante, principalmente no 2º e 3º trimestres, a puérpera até 2 semanas mais ou menos depois que nasceu o nenê, e a criança entre alguns meses e 5 anos. Doutor, então vamos reforçar aqui que o brasileiro tem o hábito de não dar muita importância para a gripe. Então, em tempos de surto de H1N1, é importante ficar atento aos sinais e procurar um médico. Exatamente. E vai ao médico de maneira muito precoce. Não há motivo e não é nenhum sinal de fraqueza você admitir que você pegou uma gripe. Então, febre, dor de cabeça, dor muscular, tosse ou coriza, procure atendimento, principalmente para saber se você está tendo algum sinal de evolução ruim. Se não tiver, ótimo, medicamos e vamos evitar que isso aconteça. Para a gente concluir, nós falamos hoje no Nesp Notícias daquele rol de doenças causadas pelo Aedes aegypti. Dengue, chikungunya, zika e todas essas têm casos confirmados aqui em Bauru. Então, só para as pessoas não confundirem, tem sintomas que são comuns, mas o que diferencia um quadro de gripe severo dessas doenças que são causadas por outros vírus que são transmitidos por um mosquito? Vamos lembrar que o H1N1, apesar do nome diferente, ele continua sendo uma gripe. E uma gripe é
classicamente definida pela presença de tosse e coriza, ou seja, sintomas respiratórios que não existem nos principais casos de dengue, chikungunya ou zika vírus. Então, esse marcador é importante, né? Problemas na respiração, que diferencia. Tá certo, doutor. Muito obrigada por esclarecer essas questões aqui no Unesp Notícias. Muito obrigado, Larissa. O Unesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30 ao vivo. Tchau! Thank you.